Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do quarto Encontro Nacional da Solar. Quero começar desejando a todos que seja um excelente dia de atividades. Vocês estão nesse momento no palco verde. Então, podem confirmar se a cor do fone de vocês está verde. Se não está verde, vocês não estão me ouvindo, né? Então, sintonizem no verde. Esse nosso primeiro painel da manhã, do dia 12, ele vai tratar sobre o tema da reforma tributária, imposto de importação e seus impactos para o mercado solar fotovoltaico brasileiro. No entanto, eu tenho um aviso e depois, antes de iniciarmos, nós teremos um vídeo. O aviso que eu tenho é a respeito das nossas salas vitrine, que acontecem aqui fora, só para vocês saberem, né? Que no simultâneo dessa nossa apresentação, nós temos as salas vitrine com rodadas de negócio acontecendo. Então, caso tenha 2, 3 da mesma empresa que algum de vocês queira acompanhar rodadas de negócio, vocês têm essa oportunidade também. Agora, antes de iniciarmos, vamos ver o nosso vídeo com as instruções de segurança aqui do Centro de Convenções Rebouças. Por favor. Bem-vindos ao Centro de Convenções Rebouças. Solicitamos a sua atenção para nossas recomendações de segurança. Os ambientes possuem saídas de emergência com rotas de fuga sinalizadas, equipamentos de combate a incêndio e um dispositivo sonoro que será acionado em caso de emergência. Também temos um grupo de brigadistas capacitados e preparados para qualquer eventualidade. Recomendamos que fiquem atentos e cuidem dos seus pertences, carregando-os consigo. A capacidade de cada ambiente deverá ser respeitada para garantir um bom evento. Sempre bom ter vocês aqui conosco. Tenham todos um excelente evento. Muito bem, pessoal. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rodrigo Sawaia, sou cofundador e presidente executivo da Solar e estarei com vocês hoje ajudando a organizar esse painel, que vai ser moderado, né, pela nossa vice-coordenadora de logística e tributação da Solar, a Ana Martinez, que está aqui ao centro. E aproveito aqui para lembrar que os nossos painéis têm espaço para interação de vocês, né? Para isso, basta vocês utilizarem o celular de vocês para captar aqui do verso do crachá o QR Code no qual vocês podem enviar as suas perguntas, né? Preenchendo ali o painel verde que vocês querem para fazer esse envio das perguntas que serão utilizadas durante a fase de debates. Eu queria começar então pedindo a todos aqui fazer uma apresentação rápida da Ana, né? Ela vai começar com a parte de conteúdo e depois com a parte da moderação dos demais. E eu queria então começar aqui apresentando a Ana, que é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie como advogada, é contadora também pela Trevisan Escola de Negócios, pós-graduada em Direito Tributário Internacional pelo IBT, e atualmente lidera há quase 4 anos a área de tributos na América Latina da Recurrent Energy, que é uma subsidiária da Canadian Solar, além de, como já comentei, ser nossa vice-coordenadora do grupo de trabalho de logística e tributação da Solar. Então eu peço a todos uma salva de palmas para a Ana. Bem-vinda, Ana. Temos também participando aqui conosco desse painel, eu já vou muito rapidamente pincelar aqui o nome das pessoas para liberar depois a Ana para fazer então essa condução. Temos o Arthur Almeida, que é advogado sênior da Lefosse, especializado em consultoria tributária, atuando principalmente em tributos diretos e análise tributária de operações internacionais e reorganizações societárias. Não vou citar o currículo inteiro aqui do pessoal para a gente ter mais dinâmica e conteúdo, então peço aqui uma salva de palmas e as boas-vindas ao Arthur. Temos também conosco o Ricardo Costa, que é gerente sênior de tributos indiretos da Ernst Young. Vocês podem ver que o time aqui é especializado no tema, né? E o Ricardo é advogado formado pela Unicamp, contador pela UFPE, atua na Ernst Young desde 2012 na área de impostos
indiretos, possuindo ampla experiência em tributos como IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas ao Ricardo. Pela Bessolar, contamos com um de nossos especialistas do Departamento Técnico Regulatório, Vinícius Supion. Vinícius é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado e doutorado em energia pela Universidade Federal do ABC, além de pós-doutorado em engenharia elétrica na mesma instituição. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. E temos também, não menos importante, aqui por último, o Pedro Malman, que é líder da equipe de relações institucionais da EDP South America, atuando no setor de energia desde 2012, com foco em projetos eólicos e fotovoltaicos. Teve uma trajetória de 10 anos como diretor e sócio da Renobrax, Energias Renováveis, inclusive associada à Bessolar também, junto com a EDP, né? Além de ter exercido a função de diretor técnico do Sim de Energia Rio Grande do Sul, também associado da Bessolar, dicas de passagem. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso painel. Com isso, passo a palavra para a Ana fazer a condução. Obrigado, Ana. Você pode escolher ficar aqui, aí, ou vir para cá, e eu te entrego aqui o... Então, eu vou até você. Bem espontâneo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante a experiência. Eu quis trazer para vocês um time bastante de peso, com especialidade em cada um dos pontos que a gente vai tratar, para enriquecer um pouco de aula, para vocês pensarem aqui na próxima tendência, de forma que impacta os resultados do próximo ano. Mas também queria agradecer ao time da Bessolar pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu espero que seja bastante enriquecedor a experiência. Vou fazer só uma breve introdução. Acho que aqui eu estou querendo trazer um pouco de todos os temas que o GT de essa logística a gente acaba pegando no dia a dia. E pensar também o que a gente está vendo como tendências, como são os mais importantes, né? Principalmente para esse ano de 2024, mais para o ano de 2025. Então, eu trouxe para vocês o tema de reforma tributária, que eu acho que o tema está sendo muito discutido. A gente já tem Vinícius para nos ajudar, né, claro, também na questão do que a Bessolar está fazendo, quais são os próximos passos, quais são os desenvolvimentos do tópico. E a reforma tributária, como vocês sabem, ela vem aqui para trazer 2 novos impostos e reformar todos aqueles outros impostos que a gente conhece. Então, ICMS, ISS, os COFINS, o IPI. Então, acredito que a mudança ela é muito importante e todo mundo vai ter que pensar nisso para os próximos projetos. Então, daqui para frente, como é que fica, o que sai, o que muda. Então, acho que a ideia é a gente trazer um pouquinho desses temas. Não menos importante, eu estou um tema que acho que está um pouco fora do radar de algumas pessoas, que é o Pillar 2. Como vocês sabem, o Brasil está convergindo para entrar na OCDE. E como essa parte a gente vê e consegue perceber alterações no imposto de renda. E essa alteração, né, ela vem trazer aqui que todas as empresas vão ter que fazer uma tributação, né, de no mínimo 15%. É um impacto muito grande e isso afeta principalmente os grandes contribuintes, aqueles que têm uma renda, né, um lucro maior do que 750 milhões de euros. Então, precisamos pensar nisso. Acredito que é algo que vai impactar bastante para o ano que vem. Então, também queria trazer para vocês um pouquinho do que é, validar um pouquinho de conhecimento e pensar nos impactos já especificamente para o nosso setor. E, por último, um tema polêmico. Todo mundo tem discutido, todo mundo tem ligado para perguntar, todo mundo está preocupado com o assunto. E eu trouxe aqui para a gente um grande colega que tem ajudado muito nessa briga, que está conversando com a gente diariamente, tentando pensar em estratégia, que tem visitado Brasília direto também, o Pedro, para poder trazer para vocês o que a gente tem feito, o que está acontecendo e quais são os próximos passos para que a gente vai conseguir reverter esse cenário aí para o futuro, espero que sim. Então, feita essa minha brevíssima apresentação aqui, acho que a ideia era essa, eu queria passar para os nossos convidados. Eu vou passar então a palavra para o Arthur, para ele poder contar um pouquinho do que é o Pillar 2, trazer um pouquinho de experiência para vocês. Obrigada. Acho que não sei se a apresentação está aqui.
Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite à Absolar, na pessoa da Ana. Obrigado. Acho que a ideia é, como a Ana falou, o principal tema de reforma tributária corporativa, de tributos sobre a renda que está hoje em pauta, que é o tema super quente, que apesar, como a Ana falou, não está no radar de todo mundo, mas deveria estar, é o Pilar 2, que são essas regras internacionais que buscam convergir para criar uma tributação mais justa internacional, seja isso que for, né? Não é algo que foi criado agora, do dia para a noite, faz parte de um plano da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem mais de 10 anos desse projeto, que começou lá atrás com o BEPS, que é o Base Erosion and Profit Shifting, na sigla em inglês, que tenta justamente atacar brechas de tributação internacional para que os países tenham uma tributação coordenada e evitar que as empresas tentem, segundo o que eles pensaram, que os países tentem utilizar estruturas internacionais para evitar pagar tributo. E dentro desse contexto, em 2021, como pós-BEPS, depois de 15 ações e 15 projetos específicos para endereçar situações de casos particulares, os países se reuniram e criaram dois grandes projetos, dois grandes pilares, como eles chamaram, para tentar endereçar essa questão da tributação internacional. Então, o Pilar 1, por isso que a gente fala de Pilar 1 e Pilar 2, o Pilar 1 ele é um projeto que hoje está meio que escanteado, meio parado por conta de uma pressão dos Estados Unidos, e o Pilar 2, que é esse projeto que o Brasil está tentando implementar agora para 2025, que de fato ganhou momento, e o Brasil já está até um pouco atrasado, eu diria, porque alguns países já implementaram para 2024 e já estão com essas regras em vigor. Mas o que é o Pilar 2? O Pilar 2, ele busca, como a Ana falou, ter uma tributação mínima global. Então, a ideia é que, para que o mundo passe a ter uma tributação justa, todos os países têm uma tributação mínima de 15%. E aí a gente pode pensar, bom, mas o Brasil tem uma tributação corporativa de 34%, tem um IRPJ de 25%, CSLL de 9%, isso não vai impactar o Brasil. Só que essas regras, elas não buscam olhar a alíquota nominal, headline tax de 34%. O que essas regras buscam é, de fato, observar se os países têm uma tributação efetiva de 15%. Então, é pegar benefícios fiscais, pegar situações em que acabam com que a sua tributação efetiva da renda seja inferior a 15%. E elas foram desenhadas de uma forma bem costurada para que, mesmo que um país não implemente essa regra, outro país possa ir capturar essa tributação. Então, infelizmente, as siglas hoje, elas só existem em inglês, com exceção do que o Brasil está tentando implementar, e é, de fato, uma sopa de letrinhas mesmo, essas regras, tá? Então, quando os contadores e advogados começam a se debruçar sobre essas regras, vocês vão ver que precisa saber inglês, precisa estudar, porque as regras são internacionais e os comentários dessas regras hoje só existem em inglês. Então, é impossível você pegar a Instituto Normativo da Receita Federal, que é a 2228, que trata dessas regras, e não ler em conjunto com esse manual de comentários que a OCDE trouxe junto, porque elas são muito complexas e elas são muito interconectadas. Então, esse é o grande desafio hoje para os operadores dessa regra, como combinar os comentários que são internacionais às regras brasileiras, que basicamente são um copia e cola dessa tributação. Então, são 3 grandes grupos de regras. A primeira regra é o Income Inclusion Rule, que é basicamente olhar um grupo multinacional, a matriz internacional olha para a cadeia e vê se a jurisdição em que ela opera, então eu não olho mais empresa por empresa, eu olho a jurisdição, tem uma tributação mínima de 15%. Se não tiver, a matriz, que é a UPE, aqui no exemplo aqui do slide, pode tributar essa diferença. O Undertax Profit Rule, que é o TPR, de novo, sopa de letrinhas, me desculpem por isso, é uma regra de backup, eu volto já para ela, e o QDMTT, que é essa tributação complementar doméstica, é o que o Brasil está tentando implementar agora. Então, no exemplo aqui da jurisdição, você imagine que a jurisdição seja o Brasil, eu tenho uma empresa que tem baixa tributação e uma empresa que eu tenho alta tributação. Mas se a alíquota combinada dessas empresas no Brasil for menor que 15%, ao implementar essas regras, o Brasil tem direito de tributar essa diferença. E por que eu falei que essas normas são costuradas? Se o Brasil não tributar, a
o PE, que é a investidora final, vai poder ela tributar essa diferença do lucro no Brasil. E se a UPE não tiver implementado as regras do IIR, se alguma outra empresa do grupo, pode ser irmã, pode ser sobrinha, pode ser filha no grupo, o país implementar essa regra, esse país vai poder tributar a diferença dos 15%. Então, por isso que a Receita Federal está correndo para, de fato, implementar essa regra em 2025, porque se não fizer, está perdendo a arrecadação. Porque se o Brasil não tributa essa diferença para os 15%, algum outro país que tem implementado no grupo vai poder fazê-lo. Então, a pressão para o Congresso Nacional aprovar isso está muito forte e a Receita Federal tem várias palestras, está, de fato, se movimentando para que isso seja implementado já em 2025, porque em 2024 já alguns países já implementaram, inclusive. Mas como foi essa implementação no Brasil? Então, no Brasil, a tributação está sendo implementada como um adicional à CSLL e através de uma medida provisória que é a 1262. Ao fazer isso, a Receita Federal tentou fazer isso de forma mais rápida e não buscar um projeto de lei para acelerar a tramitação no Congresso, como eu falei, e a MP ela teve vigência prorrogada até março de 2025. Então, ainda, apesar de já estar em vigor por ser uma medida provisória, ela ainda não foi convertida em lei. Então, espera-se, como eu falei, que por conta desse momento internacional que o Brasil está inserido, isso de fato passe e se converta em lei, mas ainda não foi e o Congresso Nacional tem até março para implementar. Não é para todo mundo. Então, essa regra, e no contexto da OCDE, de como isso foi desenhado, essa regra é só para os grandes grupos multinacionais. Então, dois conceitos aqui super importantes. Precisa ter um grupo multinacional, um grupo 100% brasileiro não vai ser capturado por essa regra, mas um grupo em que tenha ou investidor no Brasil, ou que o Brasil invista no exterior, e pode ser um investimento mínimo, pode ser uma portinha de uma representação comercial, vai ser capturado se for um grande grupo multinacional. E como a Ana comentou, é aquele em que, olhando as demonstrações financeiras consolidadas do grupo, você tem uma receita bruta de 750 milhões de euros. Então, só para esses grupos, a partir de 750 milhões de euros e grupos multinacionais, é que seriam capturados por essa regra. Aqui é só para ilustrar as três situações que eu falei para vocês. Então, do lado direito aqui, quando você olha um grupo 100% brasileiro, ele não vai ser capturado por essa regra, mas se, por outro lado, for um grupo em que eu tenho um investidor internacional ou o Brasil tem um investimento internacional, claro, que tenha a receita bruta consolidada de 750 milhões de euros, vai ser capturado por essa regra, que basicamente é para que você tenha uma tributação mínima no Brasil de 15%. Mais uma vez, esse conceito é super importante. Tem algumas questões de constitucionalidade da própria medida provisória, se respeita a isonomia, que tem que ser respeitada para fins de MP. Tem umas questões de legalidade, porque a forma como a Receita Federal preferiu trazer essas regras foi basicamente trazer de forma super simples na MP e regulamentar de forma extensiva em instrução normativa. Então tem uma questão aqui também de legalidade. Mas qual é o problema aqui? Qual é o desincentivo para a judicialização dessas regras? Se o Brasil não tributar, algum outro país vai acabar tributando. Então, olhando como na perspectiva de um gestor do grupo multinacional, se eu deixo de tributar no Brasil, talvez não resolva, porque algum outro país da minha estrutura pode ser que capture essas regras no lugar. E isso aqui é super interessante que a Receita Federal trouxe, é que olhando esse desenho dessas três regras que eu comentei para vocês, e os grupos multinacionais que seriam capturados por elas, apenas 1% desses grupos, se o Brasil não implementar essas regras em 2025, não seriam capturados ou pela regra do IIR ou da UTPR. Então, dos 294, a maioria, mesmo que o Brasil não implemente a QDMTT e passe a ter esse adicional do CSLL, seria capturado por uma dessas outras regras e passaria a ter esse mesmo efeito. Só que a arrecadação não seria para o Brasil, mas seria para a jurisdição que tem implementado para 2025 essas regras. A ideia aqui não é passar por todo o cálculo com vocês, mas é só chamar a atenção que hoje, todo mundo que opera com o direito tributário sabe que a gente tem as regras contábeis, que eu tenho que fazer meu lucro líquido contábil. Eu tenho hoje o meu conjunto de regras tributárias para eu calcular o imposto de renda e contribuição social. E agora a gente ganha um terceiro nível de controle, porque as regras do Pilar 2, do adicional do CSLL, ele não segue nem o contábil, nem o tributário brasileiro. Ele segue todo um arcabouço jurídico contábil da OCDE, que foi implementado no Brasil agora está tentando ser implementado no Brasil através desse adicional. Então, só complica. Então, se antes a gente tinha que saber contabilidade, tinha que saber como
aplica, com calcula imposto de renda e contribuição social, agora tem um terceiro nível que as empresas precisam estar prontas em termos de sistema, em termos de preparação, para que, de fato, seja feito esse cálculo do adicional da CSLL. Tá? Então, esse material aqui vai para vocês, é mais para terem uma referência, para vocês terem como um material mesmo de estudo e pincelar as principais regras, mas era só para chamar a atenção da tributação desse tipo. Vou passar a palavra aqui para ela. Obrigada, Arthur. Eu sei que, como ele falou, é uma sopa de letrinhas, é muito confuso, é bastante específico. Acho que o nosso principal aqui interesse era mostrar para você e trazer esse conhecimento de todos, porque eles ainda não tiveram, né, acesso a isso, ou não tiveram essa informação para chamar a atenção, porque isso provavelmente vai estar implementado para você, então você tem que ser uma consideração. E aí eu queria trazer isso para a nossa realidade, né? O que isso significa no mercado, no mercado pessoal e no mercado? Quais são os impactos? E aí eu queria perguntar para você, o que você acha que vai ter o principal impacto quando a gente está falando aqui dos setores? Onde você acha que pode ser uma grande? O setor, ele usa muito o regime do lucro presumido, né? Então, especialmente em geração centralizada, que você tem empresas, você consegue ter esse benefício da tributação do presumido, que cai muito a alíquota efetiva. Então, pode ser um pouquinho maior que 3%, a depender do regime e da operação específica da empresa. Então, hoje, esse benefício ele não vai ser 100% aproveitado, porque qualquer diferença entre o benefício e os 15%, o Brasil vai capturar. Então, hoje, qualquer benefício vai ter um limite, porque qualquer diferença entre isso e 15%, o Brasil vai tributar como adicional da CSLL. Porque eu acho que isso é bastante comum. Eu sou, como representante de uma empresa multinacional, eu trabalho na Canija Solar, como o Rodrigo já contou, né? A gente acaba utilizando o nosso arcabouço de empresas, ele é construído com base no lucro presumido. Então, algo que a gente precisa prestar atenção, que de fato talvez tenha um incremento aí de imposto. Acho que uma outra pergunta que eu tenho para você, que acho que não somente nós, mas talvez muitos outros associados acabam usando, é o SUDENE, né, e a SUDENE. O que você acha que pode também ter de impacto? Porque eles vêm para trazer uma redução de 75%, né, de imposto de renda. Então, o que você está pensando? Não só eu, a própria Receita Federal, quando ela trouxe a MP, tem toda uma regra específica para você calcular essa alíquota efetiva nesse novo arcabouço, em que o que você pode considerar como imposto para você chegar nessa alíquota efetiva. E claro que qualquer benefício fiscal que você tenha, especialmente da Sudene e da Sudene, que reduz 75% do imposto de renda, cai essa alíquota efetiva e pode impactar como um todo. A vantagem da Sudene e da Sudene é que exige investimento. E essa regra, como é uma regra para ter uma tributação, entre aspas, justa, quando você tem investimentos em ativos tangíveis em folha de funcionários, você consegue reduzir um pouco esse impacto do benefício. Mas, claro, qualquer redução de benefício pode impactar a tributação. O que o governo tem se movimentado para isso? Tem uma forma de que o benefício fiscal não impacte tanto o cálculo do Pilar 2, que é transformar o benefício em crédito tributário qualificável, reembolsável, que é basicamente mudar a forma de não pagar tributo como um benefício, mas você paga e o governo lhe dá um crédito financeiro para usar como benefício depois. E é isso que o governo saiu até na medida provisória, para talvez mudar o regime da Sudene para chegar nesse crédito. Porque ao fazer dessa forma, como incentivo financeiro, você acaba reduzindo o impacto pela mecânica de tributação. Me parece que a gente precisa sempre aqui pensar, talvez, um pouco à frente, né? Vamos ter que pensar, planejar, para tentar evitar ao máximo, né, esse imposto. Acho que uma outra pergunta que eu acho que é algo muito comum aqui também no mercado é a venda de empresas, né? Como que funcionaria aqui o projeto de M&A? Ou seja, uma empresa se desinvestindo, vendendo um projeto para outro. Você acha que isso vai ser impactado também pelo piloto? Total. Não só porque as regras têm todo um capítulo falando de reorganização societária, e quando você entra num grupo, quando você sai do grupo, porque tem todo, como eu falei, como você tem agora um arcabouço de tributação, você tem a parte B do LALUR, do Imposto de Renda, para você guardar as diferenças temporárias, agora você vai ter que ter a parte B do Pilar 2. Porque toda tributação diferida vai ter toda uma forma de que você pode levar para frente, que você não pode levar, como você vai tributar, e isso impacta o M&A também. Então, saber se o grupo hoje não for capturado pelo Pilar 2 e passar a ser capturado pelo Pilar 2, o que acontece? O que acontece com os diferidos que estavam num grupo e passam para outro. Então, tem todo um arcabouço aqui que agora você precisa pensar também quando você está desenhando lá o seu SPA. Não mais só pensar na regra brasileira, mas também como isso impacta aqui o Pilar 2. Deixa eu fazer uma pergunta para você, da equipe de produção. Vini, e como que a AB Solar está
quais são os próximos passos? O que a Bessolar está planejando sobre esse assunto? Então, é um assunto relativamente novo, mas que nós já trouxemos na última reunião do grupo de trabalho de logística e tributação. Acho que nesse primeiro momento, a gente entendeu o impacto, quem são os associados que estão nesse grupo que vai ser influenciado. Isso é bastante importante para a gente começar a trazer esses associados para perto, para a gente começar essa discussão. Então, a gente está nesse momento de identificação e de chamar a atenção de todos os associados para que participem conosco dessa discussão, para que a gente comece a elaborar qual serão os planos que a gente pode ter de ação no futuro, ao longo do próximo ano. Então, eu acho que essa é a parte mais importante, a gente trazer vocês para junto da gente, para a gente conscientizar desse tema e para fazer uma discussão profunda entre todos os impactados, para a gente poder agir. Acho que aqueles que já sabem, então, que talvez caiam dentro desse limite, as regras são bastante específicas, mas entre em contato, então, com o time do GT, para a gente poder montar esse grupo, para que a gente consiga juntos, talvez, pensar em uma estratégia, ou talvez fazer algum treinamento, ajudar a fazer o cálculo, ou ver se tem algum tipo de melhora que a gente ainda pode resolver. Você acha que tem alguma abertura? Perfeito, até porque para 2025 e 2026 tem uma regra de simplificação. E para você estar dentro dessa regra de simplificação, precisa ter cuidado com a obrigação acessória, o CBCR, que é a DPP do Brasil. Então tem muito o que se fazer já para evitar, inclusive, cair nessa regra de forma tão profunda em 25 e 26. Perfeito. Obrigada, Arthur. Obrigada. Foi um prazer, então, ter você com a gente explicando sobre esse tema. Espero que vocês também tenham aproveitado. Mas eu vou passar a palavra para o Ricardo, então, para a gente começar um outro tema polêmico. Eu sinto muito pelos temas polêmicos, mas vamos falar sobre reforma tributária. Acho que a gente sempre fala muito aqui dos impactos, mas se puder dar uma palavrinha, uma breve explicação. Claro. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a Bessolar e a Ana pelo convite. Dizer que, apesar do sotaque parecido, eu e o Arthur, a gente não é irmão ou primo, a gente só tem sotaque parecido. E aí, a gente vai falar um pouco hoje do tema que possivelmente tem direcionado muito do setor tributário, né, nos últimos anos. Aí certamente é o tema que mais se fala. Eu costumo dizer que esse é o sucrilhos do meu café da manhã, né? Eu acordo falando disso e o meu jantar também é reforma tributária. Então a gente fala disso o dia todo, a todo tempo, né? Então a nossa ideia aqui é trazer rapidamente no nutshell, né? Numa análise bastante apertada as principais mudanças, tá? Então a gente tem hoje a sopa de letrinhas também no indiretos, né? A gente tem 5 tributos que são aplicáveis à operação: PIS/COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Né? Então, todos esses tributos eles acabam incidindo sobre o consumo. E a ideia é trazer uma simplificação convergindo esses tributos em 2 tributos. Né? Existe uma ideia de simplificação e esse processo vai ser gradual, né? Até chegar lá em 33. Mas na frente a gente vai passar o step by step. Mas a ideia é trazer uma regulamentação mais clara, né? Uma única norma regulamentando todos os tributos. Vocês não vão mais precisar ficar olhando como o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Norte, do Maranhão, de São Paulo, de Minas tratam o tema. Então vai ser um tema tratado de forma a nível nacional igual. A gente vai ter alíquotas iguais também. Então, hoje em dia, você tem alíquotas diferentes em cada um dos estados. Então, você tem aquele famigerado de FAO que você paga mais ali, menos aqui. Então, você vai ter uma alíquota igual. E vamos passar a tua tributação por fora, né? Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, em calcular efetivamente como que eu chego no de FAO a pagar. Esse IPI aqui, ele vai para dentro do preço ou não vai para dentro do preço? Esse meu fornecedor é lucro real, lucro presumido, ele está jogando quanto de alíquota para o preço? Então, a gente vai trazer mais clareza e mais facilidade no processo de compliance tributário, né? E aí também a gente vai ter um suposto recuperação universal de créditos, né? Então, o setor atua muito na cumulatividade, no presumido, como vocês comentaram, e acaba tendo muito resíduo tributário dentro do balanço, né? Então, por exemplo, os serviços que vocês contratam na construção, acaba tendo resíduo tributário ali do ISS, dos COFINS também, quando não tem rede, mas especialmente do ISS, equipamentos que acabam tendo IPI,
né? Na fase de operação, partes e peças que você tem que tributar ICMS, que você acaba não creditando, o ICMS na compra do CAPEX, quando não desonerado, que você acaba tributando. Então, tem muito resíduo tributário ali dentro, que supostamente isso vai ser recuperado também, né? E um dos outros temas que o governo, que os idealizadores trazem, né, é a redução de litigiosidade tributária relacionada aos tributos indiretos, que também onera muito, né, assim, o setor, né, como um todo, mas também dificulta a navegabilidade tributária no país. Tá? E aí a gente vai ter uma regra de transição, né? Obviamente que isso não vai ser, essa transição lá não vai ser rápida, é uma mudança muito brusca e a gente vai ter etapas dessa transição. A notícia boa é essa, né? Então que a gente vai ter bastante tempo para se adaptar, e a notícia ruim é que é quase amanhã que a gente precisa estar pronto para começar a operar na reforma, né? De forma que em 2026 as empresas elas já vão ter um período que a gente está chamando de test drive, né? Em que a gente vai ter uma alíquota combinada de IBS e CBS de 1%, que ela não vai trazer incremento de carga, essa alíquota de 1% adicional ela vai poder ser abatida, né, dos tributos pagos, né, do PIS/COFINS, por exemplo, mas você vai ter que possivelmente fazer adaptações sistêmicas, você vai ter que fazer adaptação de emissão de nota, né, você vai ter que fazer alguma alteração já na sua estrutura para estar pronto em 2026. Tá? E aí, de forma que em 27 a gente vai ter o desligamento do PIS/COFINS, né, ele some, e a gente vai ter o CBS entrando em vigor. Né? Então, o prazo de transição das contribuições federais ela é mais curto e vai requerer mais atenção, né, dos contribuintes. Já o do ICMS, né, o prazo é um pouco mais longo e ele converge também com o prazo de vigência dos incentivos fiscais. Né? Vocês talvez lembrem que há uns anos atrás, com a convalidação dos incentivos, ficou definido que os incentivos vigorariam até 2032. Né? Então, esse projeto também ele convergiu o processo de transição para ser compatível ao prazo máximo de vigência dos incentivos fiscais. Então, a partir de 29, a gente vai ter uma redução gradual do ICMS, 29, 10%, e aí em 30 mais 10% em 31, mais 10% em 32. E essa alíquota de IBS que vai ser implementada a partir de 29, ela ainda não está definida, né? Ela vai ser definida pelo Senado e pelo TCU, na medida que seja possível avaliar qual vai ser a redução de arrecadação do ICMS, e aí você calibra a alíquota do IBS para chegar, em tese, na mesma arrecadação. Né? A ideia é que não haja incremento de carga, né? A ideia é essa, a gente vai tratar isso mais na frente, mas o período de transição serve para isso, para as empresas irem se adaptando a essa mudança bastante brusca. E daí a gente trouxe algumas provocações, eu já não consigo mais ler ali, que ficou pequeno, eu vou pedir desculpa que eu vou me virar um pouco aqui, e algumas provocações e alguns principais impactos monitorados aqui, especialmente para o setor. Tá? Então, posso te provocar? Por favor. A gente, quando eu estava conversando com o Ricardo, vamos tentar trazer também de novo tudo que a gente fez, né? Vamos trazer isso para o nosso mundo, né? Reforma tributária, a gente está falando de praticamente todos os impostos nos afetam muito, né? Então, vamos tentar trazer um pouquinho para cada uma dos nossos players dentro do mercado. Acho que para a GC, Ricardo, o que você pensa de que pode ter algum impacto? Isso é negativo? Isso é positivo? Como você está vendo no cenário geral para a geração centralizada? Legal. Acho que para responder essa tua pergunta, Ana, eu queria quebrar ela em duas, olhando pelas duas fases do projeto, na fase CAPEX e na fase OPEX. Né? Então, GC, na fase CAPEX, o REID era aplicável, você tinha incentivos de CAPEX ali de CMS também, que você conseguia desonerar nas importações, você conseguia desonerar o diferencial de alíquota. Né? Então, você tinha ali um certo incentivo. E aí, a norma, ela trouxe o REID, né? E aí a gente está entendendo o REID como um REID até melhor para o setor, porque ele agora vai alcançar não só o PIS/COFINS, mas ele vai alcançar, na verdade, não existe mais, vai alcançar o IBS e o CBS. Então, a parcela, por exemplo, de ISS que você tinha como custo, que era resíduo tributário, vai ser alcançado pelo benefício. A parcela de CMS que antes você tinha, né, quando você comprava de um outro estado, que você tinha lá no estado de origem, também seria capturado.
Então, aqui, para a fase de CAPEX, a gente está entendendo o REID como mais benéfico, trazendo uma desoneração adicional para a companhia, tá? Para o projeto, desculpa. E aí, já na fase de OPEX, a gente vai ter também uma redução significativa dos resíduos, né? Entretanto, a gente vai possivelmente ter que começar a brincar com qual regime tributário eu vou aderir, né? 99% de projetos que eu conheço são lucro presumido. E aí a gente precisa avaliar se esse lucro presumido ainda vai ser o mais viável, ainda em linha com o que o Arthur acabou de trazer, né? Então aí se convergem os assuntos. Especialmente se você estiver numa região incentivada. Então, vai fazer sentido. Já que o PiscoFins, né, aqui entre aspas, o CBS, já não é mais diferencial, a alíquota é a mesma, a resposta vai vir do imposto de renda e da contribuição social. Então, aquele meu projeto, ele dá um retorno que, quando eu aplicar a alíquota, é maior ou menor do que a margem presumida, né? Então, isso vai ser casuístico, pode ser temporal. Nos primeiros anos eu sei lucro real, depois eu migrar para o presumido. Então, não é uma resposta tão de bate-pronto quanto talvez hoje, né? Então, eu acho que esse talvez seja o principal impacto, Ana. Me parece, assim, ainda mais quando a gente está analisando isso também no meu mundo, na empresa, me parece que a gente agora tem que começar a tentar fazer um planejamento tributário, porque a reforma indireta, ela não vai afetar só o indireto, né? Isso. Ela afeta também impostos corporativos. Isso. E aí, a gente tem mudanças em impostos corporativos. Então, precisa ser feito um planejamento aqui, dada todas as mudanças tributárias que a gente está tendo no cenário aqui. Isso. E aí, desculpa, o próximo impacto também que a gente tem de falar é de tributo sobre o preço, né? Você vai ter hoje em dia no teu preço lá, 3,65 PiscoFins quando você vende energia, e agora você vai ter eu vou falar 26,5, tá, pessoal? Mas a gente já nem acredita mais nessa alíquota, né? Então, o 26,5, que é o que está no PLP, então você teria 26,5 e a gente precisa avaliar quão elástico é esse preço. Então, eu vou conseguir repassar 100% disso aqui, então, de forma que eu não qual vai ser o impacto disso no meu resultado, né? Eu vou jogar para o preço e eu vou conseguir vender o mesmo montante de energia. Como vai ser essa negociação com o meu cliente? Então, você vai ter esse aumento de tributo sobre o preço. Você sai do 3,65, você vai para 26,5. Tudo bem que o cara lá vai conseguir recuperar o crédito, né? Seu cliente vai conseguir recuperar o crédito. Mas quão elástico é esse preço? Qual é o efeito que isso vai trazer para mim? Eu vou ter que diminuir a minha margem, vou manter margem, vou replicar tudo, repassar tudo. Então, isso é algo para se avaliar também. Acho que a expectativa, sim, é que talvez tenha mesmo, né, esse aumento de preço. Passando para GD. GD, a gente teve algumas notícias até que um pouco favoráveis, sim, aqui nessa última rodada que aconteceu essa semana. Mas conta um pouco também o que você está pensando, quais são os pontos sensíveis e o que está vindo de bom aí, ou pelo menos está sendo mantido. Legal. Poderia estar sendo mantido, né? Legal. A gente teve, até antes do voto, né, do Senado essa semana, a gente já tinha tido a extensão do REID para GD, né? Então, a possibilidade do GD também pedir o REID, que é uma vitória do setor. Então, na fase de CAPEX, vamos dizer assim, você também está desonerado e você estaria desonerado também de forma mais ampla, né? Vamos dizer assim, mais ampla ainda na reforma tributária. E aí a gente teve, né, recepcionado no relatório ontem do Eduardo Braga, na verdade foi esclarecida a dúvida se você ia poder não tributar o fornecimento, né, a compensação da energia que você estava com essa dúvida. O setor estava com a dúvida se, a energia que eu injeto e recebo no outro lugar vai ser tributado ou não vai. Ontem, no parecer do Eduardo Braga, né, foi incluído lá os parágrafos 3 e 4 no artigo 28, dando mais essa clareza. Entretanto, a gente continua com o mesmo problema do convênio 16, que é o 1% de, né, 1 megawatt, desculpa, né, 1 megawatt que está dito lá, não foi atualizado desde a nova resolução da ANEEL. Então, esse problema ainda continua. É uma vitória parcial, isso vai possivelmente precisar ser readaptado, né, para os termos atuais de GD. E aí, para a GD, me parece que também o setor teve boas notícias relacionadas à reforma tributária. Só para fazer um esclarecimento, acho que a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, mas acho que meu ponto é ótimo, então a gente tem um REID para a GD, mas você vê, como que você enxerga isso de fato? Como você consegue tangibilizar isso, né, para o setor? Você vê que o setor vai precisar se adaptar para conseguir, de fato, implementar isso? Porque quando a gente pensa em GD, a gente não está falando só de empresas, a gente está falando de pequenas empresas, sim, pessoa física. Quais são as suas impressões?
eu acho que, apesar de ter sido regulamentado o rede para GD, a gente ainda tem poucos casos vitoriosos, né? Ainda tem uma barreira grande para isso ser implementado. Então, tem certa burocracia do RAID, e especialmente na forma como foi redigida, né, a habilitação ao RAID para a GD, que se envolve também a distribuidora fica responsável por parte da documentação também. Então, para a GD vai ser um pouco mais complicado, especialmente quando você tem projetos menores, com menos robustez. Você vai ter que enfrentar a burocracia da concessão do benefício sem ter necessariamente aquele lastro, né, de grandes corporações que conseguem, né, com mais facilidade navegar nesse assunto. Então, para menores projetos, apesar de estar previsto, vai ter essa dificuldade, sim. E sem contar que a gente tem geração distribuída com pessoas físicas, né? Então, as pessoas geram, às vezes, as suas próprias usinas ali, constroem as suas próprias usinas para consumo próprio. Então, isso, na teoria, não está abarcado pelo benefício, né? E com a revogação também do convênio 101 lá do ICMS, né? A gente também tem que monitorar qual vai ser o impacto para essas pessoas, né? Para essa parte do setor que monta a sua própria usina e que isso vai refletir no revendedor de equipamento, né? Como o revendedor de equipamento vai se adaptar para entregar uma usina mais otimizada para o consumidor final, dado que os incentivos fiscais na prática, na teoria e na prática não vão mais alcançá-los. Ou seja, talvez tenha que ter algum tipo de profissionalização ou pejotização. Sim. Acho que vai ter que ter um tipo de Sim. trabalho bem sensível, né, desses players para Sim. conseguir alcançar esse benefício. Sim, Então, sim. acho que não menos importante, um tema que está crescendo, que está tomando mais importância no mercado, é o armazenamento. Uhum. Que hoje, quando a gente pensa em armazenamento, é algo que vai fazer uma grande diferença, eu acho, no mercado, principalmente dado todo o cenário que a gente tem hoje, né? Uhum. Mas ele não tem tantos benefícios quanto a gente vê, por Sim. exemplo, e a reforma. Ela pode vir a ser algo positivo para o armazenamento? Vamos lá, hoje em dia, do armazenamento, a gente tem um dos grandes problemas para a solução de armazenamento para bateria qual que é a alíquota do IPI, né, aplicável à operação. Qual é o NCM aplicável à bateria? Quanto de IPI você carrega no preço que acaba virando custo para o projeto, né? Então, com a reforma e a finalização do IPI, essa é uma primeira solução, né? Você teria mais tranquilidade em poder comprar as baterias sem ter a oneração do IPI. Entretanto, que quando você faz o processo de locação das baterias, né, do fornecedor, às vezes você paga só o PiscoFins ali, agora você vai ter que pagar o IBS, o CBS com alíquota maior, então tem esse impacto. E o armazenamento, por si só, como um player, vamos dizer assim, ele ainda não tem a ele os benefícios do RAID, né, garantidos. Então, se eu compro como gerador, eu consigo plugar o RAID ali, mas a norma ainda precisa adaptar um pouco para o setor de armazenagem também ser reconhecido como um player, entre aspas, independente, né, autônomo, e que possa ser beneficiado da mesma forma como os outros players da cadeia estão sendo. Antes de fazer uma última pergunta para você, deixa eu fazer uma pergunta rápida para o Vinícius. Tem tentado aqui melhorar, trazer de melhoria. Como que a gente está tentando incorporar esse RAID para o armazenamento? A gente tem trabalhado um pouco, mas acho que é legal você contar quais são os próximos passos aqui. Não, perfeito. Esse é um trabalho conjunto do GT Logística e Tributação com o GT Armazenamento, que tem se encontrado periodicamente para discutir. E a gente entende que para a gente ter uma segurança efetiva no RAID, a gente precisa de uma atualização da portaria. O RAID está previsto para 3 modalidades: geração, distribuição e transmissão, e armazenamento, principalmente autônomo, ele pode ser entendido como uma coisa à parte. Então, o que nós estamos pretendendo, nós queremos, é que isso seja incluído o armazenamento dentro dessas modalidades contempladas. Em paralelo com isso, também a gente acha importante a definição legal desse agente armazenador. O que seria um agente armazenador? O grupo de trabalho de armazenamento também tem trabalhado nisso para que a gente consiga colocar uma definição legal para esse agente armazenador, para trazer segurança jurídica para quem for efetivamente implementar negócios, sistemas de armazenamento independentes. Vini, última pergunta então para você, para a gente passar a palavra para o Vini.
que vai tratar aqui sobre todos os pontos que a Absolar tem trabalhado na reforma tributária, mas acho que, não menos importante, como é que a gente está falando sobre arrendamento? Acho que arrendamento também é uma figura que está começando a aparecer mais aqui no setor. Então, traz um pouquinho de consideração. Hoje, nos contratos de arrendamento, a gente tem, vamos lá, nas operações de arrendamento, a gente tem 3 contratos clássicos, né? Você tem ali o OIM, o arrendamento de equipamento, o arrendamento de terra, né? E aí você tem o arrendamento de terra e o arrendamento de equipamento PIS/COFINS, né? E no IEM você tem PIS/COFINS e ISS. Então, nitidamente, o alcance da tributação vai ser ampla, né? Então você vai ter o IBS e o CBS sobre os 3 contratos, de forma que juridicamente a gente vai ter que avaliar também se vai precisar dividir em 3 contratos, né? Se antes eu dividia muito por conta tributária, vai fazer sentido eu fazer 3 contratos. E tem a discussão sobre a redução tributária, né, de 60% da alíquota para arrendamento de bens imóveis, né, desculpa. E aí a gente vai ter que avaliar se o setor, né, se a usina vai conseguir se caracterizar como um bem imóvel, né? Lembrando que a reforma tributária ele não trouxe o conceito do que é um bem imóvel, né? Isso está no civil, né? E tem uma vedação do CTN que o mundo tributário não pode, né, descaracterizar conceitos civis para fins tributários. Então, como que isso vai ser apreciado dentro da norma ainda não está claro, é uma discussão. Muitos players já avaliam que isso vai ser aplicável, que pode ser aplicável, né? Mas ainda é algo para a gente, antes de escrever na pedra, a gente olhar com mais calma se essa redução também vai alcançar o setor. Tá? Eu vou passar a palavra para o Vini, então, trazer tudo que a gente tem trabalhado nesse último ano e o que a gente vai continuar trabalhando no ano que vem. É uma das nossas principais metas aqui do GT, então, Vini, se puder... Não, perfeito. Reforma tributária foi meta do GT agora em 2024, né? E para o próximo ano também continuará sendo, pelo que nós temos acompanhado as votações de metas por parte dos associados. É um tema realmente muito relevante que a gente tem que acompanhar de perto. Falando um pouquinho aqui da PEC 45, que se tornou a emenda constitucional 132 depois, a Absolar esteve presente no Congresso Nacional ali, fazendo as caminhadas, né, tentando fazer uma conscientização que sim, o setor de energias renováveis precisava de um diferencial. Ou seja, a gente vai ter queda de muitos benefícios fiscais. Como a gente diferencia o que a gente quer incentivar para o futuro com o que a gente não quer incentivar? Então, a gente estava, naquele momento, pleiteando uma alíquota reduzida para o setor de energias renováveis. Tá? Então, esse foi o pleito principal. A gente queria que a gente conseguisse algum tipo de redução, especialmente a de 60%, né, que era mais favorável naquele momento, mas, infelizmente, não foi algo atendido dentro do Congresso Nacional naquele momento. Mas foram diversas caminhadas que a gente fez, inclusive a Ana esteve conosco em uma delas. E lembrando também que a Absolar tem uma equipe em Brasília, de relações institucionais, permanente lá e que fica fazendo esse trabalho de proximidade com os deputados, com os senadores, tentando fazer essa conscientização. Um ponto importante é que após a aprovação da emenda constitucional 132, a gente vem para os projetos de lei complementar. E aí, como destaque, a gente tem o PLP 68, que inclusive, como o Ricardo bem falou essa semana, a gente teve um relatório, né, do senador Eduardo Braga, que trouxe um substitutivo, e dentro desse contexto do PLP 68, nós sugerimos também algumas emendas ali, enquanto estava na Câmara dos Deputados, ali atrás. O primeiro era uma questão de crédito presumido, ou seja, durante a transição, o que os créditos gerados de ICMS que fossem recolhidos, eles pudessem ser convertidos posteriormente em créditos de IBS e CBS, para a gente não correr risco da perda desses créditos. Então, isso era algo que a gente estava colocando especificamente. Outra questão muito importante para o setor, e a gente sabe, é a questão do arrendamento. Então, o que a gente pedia ali é que o arrendamento, mesmo que fosse feito a partir de não contribuintes formais ou até mesmo pessoas físicas, pudesse sim gerar crédito de IBS-CBS, além de também ter aquela redução de 60% na alíquota para o arrendamento. Então, esse foi o nosso trabalho ali enquanto Câmara dos Deputados.
Quanto a essa nova versão do texto que veio do senador Eduardo Braga, a gente tem alguns pontos positivos, como bem o Ricardo citou, que é a questão do convênio 1615 está replicada ali dentro desse novo texto, com as limitações do convênio 1615, que não foi atualizado após a Lei 14.300. Então, ontem mesmo, a Absolar já encaminhou ofício ao relator, solicitando essas atualizações, né? Um limite até 3 mega, em linha com a 14.300, todas as modalidades da geração distribuída, ou seja, a gente sabe que o convênio 1615 tem aquele item que fala unidades de um mesmo titular. Não, nós queremos incluir a geração compartilhada, condomínios de múltiplas unidades consumidoras. Então, tudo isso a gente está solicitando. Uma atualização para que a gente não continue prorrogando esse texto desatualizado para frente. Isso é muito importante. A gente teve a questão do cashback também, né? Que a população de baixa renda vai ter acesso a 100% do retorno do CBS e 20% do ISPS. Isso é uma vitória para a energia elétrica, mas efetivamente a gente ainda sente bastante falta de um regime diferenciado para o nosso setor, né? Energias renováveis a gente entende que é um ponto estratégico. O governo tem esse discurso permanente de transição energética e a gente efetivamente esperava ver dentro dessa reforma tributária um reflexo disso, ou seja, apontando para o futuro. E nesse sentido a gente reúne o grupo de trabalho e a gente tem pensado dentro desse novo contexto. A gente sabe que dentro do Senado esse PLP 68 teve mais de 1.900 emendas, se eu não me engano. A última vez que eu acompanhei já eram 1.080, já faz um bom tempo. Mas como conciliar tudo isso? Mas a gente realmente, dentro desse cenário de possibilidade de emendas, como a gente pode endereçar os pleitos do nosso setor? Eu acho que isso é uma coisa importante, é algo que ainda continua e que a gente tem trabalhado e discutindo quais oportunidades a gente ainda tem para encaixar os pleitos do nosso setor. Eu acho bastante importante que vocês estejam próximos da gente para a gente trazer efetivamente o melhor resultado. Lembrando, existem alguns regimes especiais, CBS e IBS, que vão ter alíquotas diferenciadas. Aqui é um potencial lugar onde a gente pode encaixar algo para as renováveis e é importante a gente ter atenção. Efetivamente, a gente tem, né, no momento que a gente fez essa apresentação, saiu ontem, né, o relatório, a gente não tinha a questão do 1615 que foi resolvida, graças a Deus. A gente tem essa questão da cumulatividade do IBS e CBS, parte de classificação também das usinas solares, como o Ricardo bem falou, e a parte também dos impactos de contrato. A gente vai ter que ter essa renegociação dos contratos a partir de uma nova tributação, e tudo isso abre um amplo debate de qual vai ser esse novo ponto de equilíbrio dos contratos. Eu acho que isso é importante que a gente discuta também e que a gente possa tentar endereçar da melhor forma possível. Dentro desse contexto de reforma tributária, eram esses pontos, lembrando que esse não é o único desafio do setor nesse momento. O Pedro vai falar muito bem também, mas a gente tem toda a questão de imposto de importação acontecendo ao mesmo tempo, toda a questão dos ex-tarifários, das cotas. Então a gente tem muita coisa que a gente está trabalhando em paralelo que tem pressionado o setor. Então, efetivamente, a gente vê uma pressão em cima do setor que não condiz com esse discurso de transição energética do governo, de incentivo às energias renováveis. Obrigada, Vini. Mas acho que ficou faltando um pontinho aqui para a gente falar sobre o diferimento. Sim, com certeza. Tem toda a questão do diferimento que a gente tem trabalhado também. Dentro do setor, a gente sabe que a gente tem algumas especificidades. Então, o imposto, usualmente, ele é diferido para o consumidor final. Nós tivemos ontem a colocação nesse texto substitutivo de regulador de 3 modalidades de diferimento. Então, isso é super importante para o setor elétrico devido às especificidades. Então, ele, no caso do mercado regulado, ele pode ser diferido para o consumidor final, tá? E existem outras 2 modalidades no caso da pessoa que compra no Mercado Livre ou compra energia por contrato em grandes quantidades. Então, efetivamente, era um pleito que a gente tinha,
que isso era necessário, inclusive nós estávamos trabalhando junto ao FASE também, para que esse pleito fosse levado à frente, e nós conseguimos nessa nova versão do texto que isso fosse contemplado. Então, efetivamente, isso simplifica a tributação para o nosso setor após a reforma tributária. Bem lembrado, Ana. É porque eu acho que isso era algo que estava, né, quando a gente conversou em alguns pontos, fazendo algumas modelagens tributárias, estava me causando bastante preocupação, né? Porque isso seria um retrocesso. Pensa se hoje a gente consegue ter a tributação do ICMS só para o consumidor final, né? Imagina agora que você não tinha mais isso, pelo menos no projeto original. Então, eu teria que tributar a energia em todas as etapas. Isso ia exigir o desembolso de caixa, um grande controle de notas que as empresas não tinham hoje. Isso ia exigir que você, né, fizesse direito a essa compensação para poder tomar o crédito. Então, você ia fazer, de fato, um reconhecimento nacional somente sobre o valor agregado. Isso ia gerar uma série de consequências. Isso ia provavelmente encarecer todo o processo devido às complexidades, né, que vão ter. Mas você vê ainda alguma fragilidade com relação a esse ponto? Onde você acha que pode ser onde você acha que ainda pode pegar? Quais empresas, indústrias tem que ainda podem? Com relação ao diferimento, eu acho que, como dito, né, foi uma bela vitória, né? Um outro ponto que eu queria trazer também sobre a vitória foi a inclusão expressa da tributação das transmissoras pelo IBS e CBS, e que pode ser um argumento para a finalização daquela discussão da inclusão da TUST e da TUSD, enfim, né? Enfim, a gente vai ter também uma redução dessa litigiosidade. Mas, com relação ao diferimento, eu acho que isso vai impactar mais mais os projetos que estão mais descontratados, vamos assim dizer, que você faz estrutura com comercializadora. Então, nesses projetos você vai ter talvez mais espaço. Para os projetos que têm 80%, 90% de contratação, você vai acabar tributando meio que igual, né? O único ponto é que agora eu vou ser responsável pelo ICMS. Antes muitos casos eu jogava para o meu comprador. Eu vou acabar tendo ainda uma oneração para mim, eu vou trazer parte do processo para mim. Tudo bem que vai ter uma simplificação do processo de recolhimento de imposto, né? Mas eu vou trazer para mim uma competência que antes não era minha, era do meu comprador. Acho que uma das minhas últimas perguntas, Vini, quais são os nossos próximos passos? Porque a gente ainda vai continuar trabalhando, o que a gente pode fazer, o que a gente ainda consegue contar com a colaboração dos associados. Então, efetivamente, reforma tributária, a gente tem esse texto que deve ir a plenário no Senado Federal e depois tramita novamente as alterações que esse texto tenha sofrido no Senado Federal na Câmara dos Deputados. Então, a gente ainda tem algum período em que esse texto pode ser de alguma forma modificado e que a gente pode ter alguma influência em cima desse texto. E até lá a gente continua trabalhando com o apoio de todos os associados para a gente conseguir ter esse melhor texto possível na versão final. É importante que nós temos aqui diversos associados que também estão fazendo essa caminhada pelo Congresso e que nos ajudam a fazer essa pressão política e esse apoio. Eu acho importante a todos que estão focados nesse tema que estejam junto com a gente no grupo de trabalho discutindo, colocando os pontos de interesse, para que a gente alinhe os discursos e para que todos façam em Brasília o mesmo discurso e tentem levar o texto para o mesmo caminho. Então, é importante que a gente continue junto dentro do GT Logística e Tributação nesse tema, até o final, até efetivamente a aprovação desse PLP 68. Obrigada, Vini. Obrigado. Então, Pedro, o último, mas não menos importante, tema da arroz. Bom, obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Bom dia estar aqui para falar desse tema tão importante. Eu não tenho apresentação, então acho que a ideia é um pouco mais um bate-papo, né? E acho que, assim como os colegas aqui fizeram, dá para trazer um pouco de contexto antes, né? E a gente não pode esquecer que a gente está num ambiente ainda pós-pandemia, com guerra global, e na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, e isso tem afetado as cadeias de suprimento e a discussão de neoindustrialização, de levar voltar a ter produção industrial nos seus países, está acontecendo nos Estados Unidos, Europa, e aí dentro desse contexto nós encontramos um MDIC que levou isso muito a sério. Tá? E o MDIC colocou uma pessoa numa secretaria de desenvolvimento industrial que acredita muito no desenvolvimento induzido pelo Estado. Então, a gente tem esse pano de fundo que ele é muito importante, essa é uma linha
de ideologia do governo atual, tá? E que isso gera as decisões que nós temos visto. Tá? E a gente começa a ver esse movimento afetando o solar a partir de setembro do ano passado, quando nós tínhamos em torno de 976, 970 ex-tarifários vigentes, e hoje nós temos 12. Então esse é um movimento que ele foi acontecendo aos poucos. E aqui a gente estava falando antes, tu tem uma revisão de ex-tarifários que não são mais utilizados, que estão só lá gerando papel, acho que faz sentido. Tem que atualizar a norma. Tinha muito ex-tarifário antigo, que estava inadequado, que não tinha mais uso. Acho que esse movimento ele era um movimento de início até positivo. A gente vai fazer uma limpa aqui do ex-tarifário. Só que eles limparam tudo. Tá? E aí esse movimento ele ficou mais evidente quando teve uma reunião do GSEX no fim do ano passado, em que houve uma alteração de alíquota de imposto de importação para painel solar e a criação das cotas. A gente trabalhava muito sobre uma atualização de cota, prorrogação de... Em 20 anos! Para mostrar para o governo que a indústria não está respondendo aos anseios do governo. Essa era a nossa grande discussão. E, de fato, as cotas tiveram um bom uso, a indústria não respondeu, a indústria local. Em maio, mesmo com esse movimento, a indústria local acho que fez 2 pleitos de aumento do imposto de importação e nós respondemos como associação. Algumas empresas, a EDP entre elas, apoiaram essa manifestação, essa contratação de 2 escritórios que fizeram, um deles foi inclusive para a Telefosse, e em princípio esse assunto estava hibernando. As cotas não estavam sendo totalmente utilizadas, a indústria não estava respondendo e não tinha uma expectativa dessa ingrata surpresa que nós tivemos recentemente. E aí esse tema foi pautado no GSEX. Não, até te interrompendo, a gente, o Bernardo participou comigo, né, dessa reunião. Inclusive fizemos uma reunião, né, com a Caroline, e nessa reunião em que a gente estava fazendo essas nossas manifestações do imposto de importação, a resposta foi: não, fiquem tranquilos, não vai subir o imposto de importação. E aí tivemos essa maravilhosa surpresa dia, que eventualmente, mais uma vez, né, o segundo aumento de 9%. E aí, pegando até o que o Vini trouxe assim, das incoerências de um discurso de transição energética, a gente tem um ambiente de aumento de custo de capex e a gente precisa, e isso é uma coisa que eu falo sempre nas conversas com o governo, o nosso ambiente ele é um ambiente global. Então o Brasil tem um mercado consumidor, mas ele não é um mercado consumidor tão pujante, o nosso poder de renda da população não é tão grande, a gente precisa olhar para a exportação. E quando a gente fala mesmo em hidrogênio ou data center, a gente está falando de custo de energia. Então as empresas de data center elas vêm para o Brasil se o nosso custo de energia for mais baixo. O nosso hidrogênio vai dar certo, seja como amônia mesmo para a indústria do agro, se o nosso custo de produção for mais baixo. Então a gente não pode ficar achando que o projeto renovável pode absorver tudo porque é ESG, porque é verde, que as pessoas pagam mais. Então eu tive a oportunidade de participar de um evento de transição energética em Foz com o Rodrigo, e teve um tema que eu gostei muito, assim, a transição energética só acontece no verde, ela não acontece no vermelho. Então, se não tiver resultado financeiro, a gente não vai ter transição energética. Então, acho que isso tem que ser visto, e aí a gente vê tudo isso acontecendo, e aí não tem como falar, hoje vai ser votado o PL de eólico offshore, com jabutis para térmica, para gás, onerando o consumidor, onerando o país. Então, a incoerência do discurso ela é evidente em vários pontos. E aí, voltando para o tema então, do ex-tarifário, que se a gente for falar de jabuti, a gente vai longe, teve essa revisão de forma completamente intempestiva e ela traz um componente que esse investimento de longo prazo, investimento de infra, necessita de segurança jurídica. Se você vai olhar qualquer estudo, qualquer universidade, vai falar assim, qual é um bom ambiente de investimento de infra. Isso também foi muito falado na IFOS, que era uma discussão global, um encontro de ministérios de energia, era ambiente regulatório e segurança jurídica. E aí nós temos, por exemplo, um governo que fez a MP 1212, que estabeleceu regras de aporte de garantias para um contexto dos projetos,
e aí pega um item que é extremamente importante no CAPEX e aumenta o custo desse item que foi aportado garantia numa decisão do governo e põe um custo no investidor. Que ambiente é esse de segurança jurídica? Então, todo esse ambiente acaba sendo muito conturbado. Então, hoje nós temos uma decisão de adensamento da cadeia pela MDIC, sendo que a gente não tem capacidade industrial. Quando a gente teve reuniões recentes pela própria Bessolar dizendo que quer avançar ainda mais na cadeia, não sei se querem fazer silício no Brasil, a gente não tem essa capacidade industrial. E impactou de fato os projetos. Nós, como empresa, a gente vê hoje o módulo nacional 4 vezes mais caro que o módulo importado. E isso não é que assim, mas se eu tiver escala vai baixar o preço. Não, não vai ter escala porque não vai ter projeto. Não é nem só a questão, né, do preço. Qualidade. Entra a qualidade, entra a falta de garantia. Então, estamos falando aqui de projetos de 30 a mais anos, né? Onde está a garantia? Então, você compra lá um CAPEX caríssimo, 30% do CAPEX, pelo menos, sem garantia. E nós sabemos, se chover granizo, acabou, porque pode quebrar o módulo. Teve bichinhos, né, animais no meio do projeto, pode quebrar o módulo. Então, precisamos de garantia, né? E eu acho que tem um ponto dessa discussão de cadeia, quando a gente fala de cadeia global, que até foi comentado de novo falando desse evento fóssil. Os países precisam entender que não vão ter todos os elos da cadeia. Não tem como um país ser bom em fazer todos os itens que são necessários. E aí a Bessolar mostrou até para a MDIC nesse momento que nós participamos, olha, um projeto solar tem painel, tem inversor, tem tracker, tem mão de obra, tem BOP elétrico, de todo o componente do CAPEX, a gente vai ter painel e talvez inversor. Inversor a gente consegue fazer, mas a Bessolar é assim, o inversor colocou como importado. Tem 32% o número que foi apresentado de conteúdo importado, 68% nacional. Isso é um projeto nacional. Tem muito componente nacional. Tu tem indústria nacional, tu tem emprego nacional, tu tem serviço nacional. Então, qual é o fomento que tu quer? Só serve se for 80%? Só serve se for 90%? Eu acho mais adequado como brasileiro, eu não estou nem falando como europeu. Eu acho mais adequado ter 68% nacional, mas ter projeto rodando, do que ter 90% e não ter nenhum saindo do papel. Mas você acha que isso vai colar com o MDIC? Você acha que a MDIC vai se sensibilizar com esse argumento? Porque até então a gente está se deparando com um governo bastante inflexível, né? A gente traz todos os pontos, todos os argumentos, que isso vai prejudicar o setor não é capaz de cumprir, a indústria nacional não produz o que o setor demanda, né? Isso não sensibilizou. Isso vai prejudicar o setor, investimentos que já estão sendo feitos vão ser prejudicados, pode ter uma retração, né? Nenhum desses argumentos até agora foram escutados ou sensibilizaram a medida. Você acha que se a gente conseguir levar isso, pode ser um caminho? Eu acho que assim, eu tenho falado isso bastante, até ontem estava num evento e conversei sobre isso. E o governo tem muita pauta, tem muita agenda, mesmo quem está focado, se for pensar assim, GSEX, eles têm dos mais diversos itens e até pouco tempo para analisar. E aí a posição das empresas privadas tem uma relevância. Eu acho que as empresas precisam assumir a dianteira de irem no governo no nome das empresas, não só no nome da associação. Eu acho que para o governo faz diferença enxergar o diretor, enxergar quem tem o cheque da empresa dizendo, olha, meu projeto não vai sair do papel. Se saísse, eu geraria tantos empregos. E ter essa conversa de uma forma mais ampla e transparente. Tá? Acredito, a gente já conversou sobre isso, é uma discussão muito jurídica, até não sou advogado. O imposto de importação, pelo que eu sei, tem pouca base de pegar e dizer assim, mas eu tenho um direito adquirido, porque o governo é um imposto de política pública, então o governo tem a prerrogativa de mudar. Então acho que a tese jurídica ela tem uma fraqueza que a gente precisa explorar. Mas nas interações que eu tive, eu senti uma preocupação com o ambiente de segurança jurídica, que o governo sabe que é importante,
Então, acho que isso tem que ser trabalhado. E eu acho que a gente precisa levar números, levar dados, o que gera emprego, o que uma fábrica de tracker gera de emprego, o que a montagem do parque gera de emprego. A gente tem todo o sistema de VP elétrico, tem os inversores que a gente pode fazer. E tem uma coisa que a gente não pode até deixar de mostrar para eles. Painel é um ambiente hoje com uma produção gigantesca na China, com as empresas com incentivos chineses, que a gente não domina exatamente o que eles têm de incentivo na China. Talvez vocês da Canadian até possam falar um pouco mais. Mas dados públicos, os resultados são negativos dessas empresas de modo geral. Então, assim, o governo quer incentivar uma indústria que dá prejuízo. Qual é o ganho que a gente vai ter? É essa indústria que a gente quer incentivar? Ou o Brasil pode incentivar outras indústrias como país? Em detrimento, né, também de toda a transição energética. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui para o Vini, porque a gente essa semana, né, estamos conversando sobre o assunto bastante, fazendo muitas reuniões extraordinárias. Rodrigo Dornel tem participado conosco, mas acho que a gente enviou também um ofício com alguns pedidos, né, para o governo. Você consegue explicar um pouquinho para a gente sobre um pouco das tratativas que a gente está tendo no momento? Os pleitos mais urgentes e que seriam fundamentais nesse momento, pleitos mínimos, na verdade, a partir da publicação da resolução GSEX 666, esse número que, né, nem muito bem visto, até casou, enfim, com o número da publicação, mas é a retomada do que já tinha sido estabelecido de cotas, né? Isso é bastante importante para a segurança jurídica, inclusive dos projetos correntes. A gente fala também dos projetos da questão dos ex-tarifários por investimento, né, que estão previstos nessa nova modalidade a partir da atualização da portaria, e que efetivamente nós não estamos vendo a concessão desses ex-tarifários. Então, efetivamente, com a comprovação de investimento e tudo mais, tudo que é solicitado nesse novo formato de ex-tarifário, que eles sejam concedidos, efetivamente, para a gente conseguir continuar com a segurança jurídica dos projetos correntes. Isso é bastante importante. E, efetivamente, o retorno da alíquota ao menos de 9 pontos. Tá, esse é um pleito que a gente tem colocado. Inclusive, na segunda-feira, agora dia 16, a Absolar tem reunião com o secretário Wallace para a gente discutir pessoalmente esses pontos. Vai ser algo bastante importante. Mas a gente reconsidera que é uma frente bastante dura de trabalho. O secretário Wallace também tem a posição dele política muito forte, mas nós estamos trabalhando para isso. Em paralelo, a gente está, junto com nossos associados, na tentativa de contratar uma defesa administrativa, tá, para esse pleito. Nós fizemos uma defesa a partir da publicação da resolução GSEX 666, mas efetivamente um trabalho contratado, para que a gente possa ter um trabalho, enfim, em cima de um pleito administrativo ou de uma cota maior, ou de uma redução novamente de alíquota de imposto de importação, mais um trabalho de trade advocacy ali para a gente ter uma pressão em cima e um acompanhamento melhor em cima desse trabalho. Então, são muitas frentes aí dentro do imposto de importação. É 1 ano e meio, pelo menos, de trabalho muito extenso que a Absolar vem fazendo. E, efetivamente, esperamos, pelo menos, que nós tenhamos esses pleitos mínimos que nós colocamos, né? A retomada das cotas já estipuladas, que foi uma surpresa, e o retorno para o 9,6% seriam pleitos mínimos e adequados para o setor inteiro. Acho que aproveitar então a oportunidade de pedir para que todos então acessem, né, o aplicativo, nos ajudem a votar e a participar, para a gente poder fazer uma contratação de algum escritório, né, que seja capaz de nos ajudar com a maior eficiência possível, para que de fato a gente consiga ter alguma efetividade nessa nossa caminhada, não sei como eu posso nomear isso, que não está sendo fácil. O governo realmente tem dificuldade de atender ou de entender ou de nos ajudar. Ele está sendo bastante inflexível. Então, a gente entende que um trabalho bastante extenso que precisa ser feito. Como o Pedro também, as empresas também podem individualmente fazer, ir buscar, conversar, ter esse diálogo aberto. Porque acho que só com bastante diálogo a gente vai tentar uma favorável. Eu acho que é isso, né, Ana? E acho que é importante até criar um senso de expectativa de tempo, né? Assim, mesmo que nós tivéssemos um ambiente favorável, qualquer mexida, seja por um PL, seja por uma decisão do GSEX,
tem uma série de ritos para poder ter a própria segurança jurídica da medida. Então, acho que assim, o dano está feito, tá? De modo geral, assim, as cotas estão vigentes, mas assim, eu acho difícil que a gente consiga ter até junho, e é difícil a gente ter uma outra solução antes desse prazo. Esse é um prazo otimista para poder ter uma solução de ex-tarifário de projeto, poder ter um PL, porque assim, sai um PL e alguma coisa no Senado. Senado, Câmara talvez volte. Uma decisão do CAT no GSEX. Tem que construir o ambiente, de fazer o protocolo, tem um rito de decisão do CAT, tem um rito de decisão do GSEX. Então, todas as decisões, elas vão ter uma série de trâmites burocráticos que a gente precisa vencer, que são muitos, e a gente precisa do apoio dos associados. Então, assim, se não tiver uma solução agora em janeiro, não é porque a Bessolar não está trabalhando, é porque realmente toma tempo e requer esforço. Tem um ambiente de trabalho extenso pela frente. O Vini falou em 1 ano e meio, põe fácil mais meio ano, 1 ano de trabalho aí pela frente. Acho que a gente vai para perguntas e respostas. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Tenho tempo. Acho que foram feitas algumas perguntas aqui. A primeira é para você. Acho que a pergunta é: como que a reforma tributária vai afetar os empreendimentos solares que se utilizam do arrendamento? Acho que a gente já até tratou, mas você quer fazer alguma complementação? De novo, a gente não tinha falado sobre quando você tem contratos de arrendamento com associações, consórcios, né, ou até grupos de pessoa física. Acho que o Vini falou isso, né? Então, se você tem o arrendamento com CNPJ, vamos assim dizer, né, com um contribuinte, um B2B, vamos assim falar, você vai eventualmente repassar o preço e o consumidor do outro lado ali vai ter a recuperabilidade do tributo, né? Numa análise bastante apertada seria isso. E aí, talvez um impacto mais significativo seja esse quando você tem a associação, consórcios, enfim, né, ali do outro lado, e que tendem a não ter recuperação do tributo, né? Então, aqui vai ter, talvez, né, Vini, vai ter um desafio de você encontrar, de novo, a elasticidade do preço, né? Eu vou ter os 3 contratos ainda, esses 3 contratos ainda vão ser necessários, ainda que eu tenha um só, mas a tributação vai sair ali de 3,65 mais 5, né? No análise bastante apertada é 8,65 ali, vai subir para 26,5. Como que eu vou conseguir repassar isso para o cara que é pessoa física? Vai fazer sentido para ele ainda ter aquele contrato de arrendamento, a energia via GD ainda vai ser interessante para ele? Então, para esses contratos com pessoas físicas, eu acho que vai ter um impacto maior. Para você de novo. Tá, vamos ver aqui. Uma pergunta. As empresas já têm começado a fazer modelagem tributária? Como que você está vendo, de fato, os impactos palpáveis, né, da reforma? Legal. Assim, há 15 dias atrás, a gente teve o Inconcel, né, em Foz. E aí um colega do setor colega do setor fez uma provocação que ele dizia o seguinte: pessoal, eu vou para a minha diretoria e digo que eu tenho que modelar, aí o meu diretor fala, mas ninguém está fazendo. E ele meio que chamou o setor no canto e falou assim, vamos fazer, porque se ninguém... Inclusive comigo, né? Se ninguém fizer, eu não vou conseguir fazer, porque é latente isso, né? A gente vê, eu me deparo isso com muita frequência. Vai ter o leilão de transmissão de energia, o pessoal ainda está modelando com o regime atual. Vai ter, né, os projetos que vocês estão fazendo para atender o mercado, ainda tem com o regime atual. Então, faz total sentido você fazer a implementação já com a regra nova, porque não dá para você fazer um investimento de grande monta sem entender qual é que o impacto vai ter lá na frente. E no final, pessoal, até para pensar, né, o time de BD vai sempre jogar no tributário, né? Tipo assim, pô, mas isso aqui não tá dando a rentabilidade que você, né, lá na frente, que você previu que dava. A gente fez com base na regra antiga, mudou tudo, né? Então, faz total sentido, né? A gente ainda tem um nível de incerteza com a reforma tributária, mas o coração dele está aí, não vai mudar muito daquilo. Já está posto, já dá para a gente fazer uma certa mensuração. Acho que a gente conversou e combinou e viu isso. Tem outros grandes players que também já começaram, a gente atende particularmente grandes players do setor que já começaram a fazer isso, mas a gente ainda vê um movimento do setor ainda bastante incipiente, sabe? Então,
tomando um pouco emprestado a palavra do meu colega no Inconcel, precisa fazer, tá? Porque até para gerar um movimento para a própria Bessolar, para pleito, a gente precisa entender onde que vai estar o buraco, né? Qual o tamanho do número. Então, façam. Acho que foi feita uma pergunta em geral, eu vou perguntar para vocês também, né? Vini, Ricardo, feitas as mudanças no projeto de lei 68, né? Isso deve atrasar alguma publicação na Câmara dos Deputados? Então, tudo vai depender dessa quantidade, da profundidade dessas alterações do que sair do Senado e realmente for aprovado no plenário, né? Efetivamente, na Câmara dos Deputados, o que vai ser reavaliado são justamente essas modificações. Então, se essas modificações forem profundas, como nós vimos, foram mais de 1.900 emendas, mas, obviamente, uma parcela pequena disso apenas foi incorporada ao texto, a gente pode ter, sim, um período de análise um pouco mais longo. Pelo que a gente tem ouvido, esse texto já foi, inclusive, encaminhado para a Câmara dos Deputados para já dar uma sentida de como ele vai ser recebido, mas, efetivamente, quanto mais mudanças, mais tempo isso pode levar. Legal. Acho que alguém também fez uma pergunta de rede, eu peço para que você, no final, venha falar com essa pessoa aqui, o Ricardo, ele não quer usar rede de sucrilho no café da manhã dele. Mais ou menos isso. Venha conversar com ele depois, no final. Como eu sou de Recife, é como se fosse o cuscuz do meu café da manhã. Então, Perdão. Mas queria agradecer de novo a Bessolar aqui pelo evento, queria agradecer a todos os convidados e, enfim, todos que participaram. Muito obrigada. Acho que o Rodrigo vai dar uma palavrinha. Bom, primeiro, pessoal, uma salva de palmas, né? Aos nossos participantes dessa sessão. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Eu tenho ainda assim alguns informes para vocês. Queria começar aqui pedindo a vocês, e a gente já vê aqui na tela, mas o pessoal vai mudar aqui rapidamente, para colocar o QR Code aqui, para que vocês respondam. Isso, agora sim. Respondam a nossa pesquisa de satisfação. Isso é importante, pessoal, porque é por meio dessa resposta que vocês vão ter acesso depois também às apresentações, né, que foram feitas aqui hoje. E vocês viram, é muito conteúdo específico, né, tributário, jurídico, que vocês tiveram acesso. Também é muito importante para a gente poder saber o que funcionou, o que deu certo e o que pode melhorar nas próximas edições do nosso Encontro Nacional. Então é rapidinho. Eu peço que vocês preencham e respondam, já está terminando o tempo. Além disso, quero já convidá-los também para seguir a Bessolar no nosso canal de WhatsApp. Vai aparecer aqui para vocês, já apareceu o QR Code para que vocês possam rapidamente captar esse canal e serem já direcionados para receber as nossas informações e atualizações. Esse é um canal acessível também a não associados, né? E, além disso, aqui relembrar o convite para que vocês também conheçam e participem da nossa sala do Vitrine Bessolar, que terá rodadas de negócio, né? Hoje pela manhã eu já havia citado isso no começo do nosso evento. Teremos rodadas de negócio acontecendo das 14 até as 17 horas, elas acontecem em paralelo, né? Simultaneamente a essa parte de conteúdo aqui. Então, para aquelas empresas que têm 2, 3 profissionais conosco hoje no evento, vale a pena avaliar a possibilidade de levar alguém ali para a rodada de negócios, enquanto o resto do time acompanha o conteúdo, para vocês já saírem daqui com novas oportunidades e, quem sabe, novos parceiros, novos clientes. Agora, eu quero aqui rapidamente chamar um vídeo que vai trazer a mensagem dos nossos apoiadores. Por favor. Seja bem-vindo à Abrametal, uma empresa 100% brasileira, com produção verticalizada em 2 fábricas, uma no estado do Espírito Santo, outra em Santa Catarina. Uma produção para atender o mercado solar. Nossa capacidade produtiva é uma das maiores do mercado. Os processos são otimizados. Temos eficiência, agilidade nos projetos, desde a matéria-prima até o produto final. Tudo é feito aqui com rigoroso controle de qualidade e podemos otimizar o seu projeto. A Abrametal mantém um robusto estoque de matéria-prima para atender 1 giga por ano no mercado brasileiro. O nosso tracker é adaptado às suas necessidades. Procure a Abrametal.
quem chame de AP, de cantinho ou de lar. Se é habitação, chama caixa. Não importa se você chama de domicílio, ninho, de amor, café, baia, goma. Goma? Goma. Cada um chama do que quiser. refúgio, toca. Mansão Silva! Mansão Silva! Mas antes de chamar o imóvel de seu, eles chamaram a Caixa, a maior parceira da habitação do Brasil. Isso é bom pra você, pra sua família, pra todo mundo. Habitação? Chama Caixa. Em 20 anos, o Grupo Energia se consolidou como líder no mercado, oferecendo soluções de ponta a ponta em geração, armazenagem e transmissão de energia. A empresa conta com um time próprio e multidisciplinar de especialistas capaz de analisar as diversas perspectivas de um projeto em busca das melhores soluções. A combinação entre inovação e o altíssimo nível de qualidade do seu time fortalecem ainda mais a já reconhecida excelência do Grupo Energia. Grupo Energia. Excellence is our power. Muito bem, e quero também fazer um convite especial àqueles que ainda não são associados da Besolar para conhecer as vantagens de fazer parte da nossa entidade. Aqui você tem eventos o ano todo, como a gente já divulgou aqui para vocês, são 11 eventos que teremos ano que vem, preparados para todos, como esse, né? Além de networking de qualidade, acesso a informações estratégicas, análises, a participação nos nossos grupos de trabalho, o apoio dos nossos especialistas, do nosso time, entre vários outros benefícios e vantagens. Também estamos digitalizados, não importa de onde, você sempre terá acesso a uma plataforma com informação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e canais para falar com os nossos associados. São mais de 600 associados atuando junto com a Besolar. Temos aí uma condição especial para quem se associar durante esse nosso evento com a taxa de adesão. Então aproveite, procure a nossa equipe, tem um tabletop da Besolar na área de exposição aqui, e nosso time associativo vai estar lá à disposição de vocês.